Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, momento ímpar nas nossas vidas, reservar um dia da semana, um horário para estarmos com o Mestre, senti-lo ao nosso lado, ele nos auxiliando nas nossas reflexões. O Evangelho leva a luz aos lares, fortalece a família, leva a luz inclusive até as outras casas, né? A espiritualidade diz que a rua se ilumina quando é num edifício, né? É o edifício todo que se beneficia. Então, meus amigos, é muito salutar, importante esse nosso momento. Então, não vamos esquecer o recipiente, né? Com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o estudo. No final, não esquecer de tomar essa água como se toma um medicamento que vai levar o bem-estar ao nosso ser. Então, iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 177, edificação do reino. O reino de Deus está no meio de vós, Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem ao absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquieteis demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então, meus amigos, aqui o Espírito Emmanuel nos mostra que o reino de Deus está no meio de nós, porque o reino de Deus não está simplesmente localizado fora dos limites da matéria, fora dos limites da terra. O reino de Deus está dentro de cada um. Deve ser construído dentro de cada um, a partir dos valores espirituais que possamos vivenciar. Ele nos diz aqui, ele não será concretizado na terra. As atitudes extremistas, inclusive atitudes de fé extremistas, né? Ele nos diz que é uma obra de quê? De aprimoramento.
Essa edificação do reino de Deus é uma edificação dentro de cada um. E isso ocorre a partir do aprimoramento. Aquele esforço que a gente faz para aplicar em nossa vida os desígnios de Jesus. Então, viver de uma forma equilibrada para podermos vencer. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações ao alto, para que os benfeitores da vida maior venham até nós. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui nos encontramos reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando a vivência do vosso Evangelho, para o qual necessitamos da fé, da esperança, da força, da fortaleza em nosso caminhar terreno, para que venhamos a vencer as nossas tendências negativas e a vencer as nossas aflições. Ajuda-nos assim a identificar os caminhos mais retos que nos conduzam à concretização dos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje é 25 de dezembro, dia de Natal. Desejamos a todos que esse momento sublime nos ajude a refazer as nossas forças, as nossas energias, porque o nosso caminhar terreno nos apresenta muitos obstáculos. Que o Natal, a véspera do Natal, ontem, tenha sido de paz e saúde para todos. E como é Natal, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o aniversariante. Toda cristandade se reúne em torno desse momento, que é o nascimento de Jesus. Nascimento daquele que veio nos trazer uma doutrina libertadora, renovadora, que veio nos ensinar o caminho que devemos seguir para alcançarmos tudo aquilo que desejamos. O que é que nós desejamos? Nós desejamos paz, nós desejamos saúde, harmonia, felicidade. Mas buscamos de uma forma equivocada, porque buscamos nas realizações materiais. Mas Jesus veio nos dizer que a felicidade existe, mas não é desse mundo. Que o seu reino não é desse mundo. Ele nos fala assim, nos ensina dessa forma, sobre a imortalidade. Porque se não é deste mundo, nós vamos usufruir depois da morte, além da matéria. Então, nós não somos tão somente carne e osso. A vida não é tão somente a que ocorre na terra. Para uns, tão curta, tão breve, mas de todo modo passageira e efêmera. Com dificuldades, com dor, com sofrimento. A felicidade se constitui apenas um momento ou vários momentos, mas não aquela felicidade que é
aquele sentimento pleno de harmonia, de bem-estar, de paz interior. A felicidade terrena são momentos de alegria, de realizações, mesclando com movimento, com momentos de sofrimento, de muitas lágrimas. Mas Jesus veio nos ensinar sobre a transitoriedade da vida física. Veio nos dizer que de acordo com como nós vivermos aqui, nós teremos uma vida futura de bem-aventuranças ou de desventura. Jesus veio nos ensinar que a lei que rege nossas vidas é a lei do amor, que nos conduz ao perdão, que nos conduz à caridade. Ele estabelece a base da sua doutrina com a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, e veio nos mostrar o caminho. O caminho é esse que nós devemos percorrer, devemos segui-lo, mas carregando a nossa cruz. Segui-lo porque ele é o nosso guia, e o guia segue conosco, ao nosso lado, nos mostrando o caminho. E a sua doutrina é o caminho que ele estabeleceu para nós. Mas veio nos dizer, nos mostrar que é necessário vencer a si mesmo. E o que significa isso? Vencer a si mesmo significa vencer as imperfeições, vencer todo o mal que ainda existe em nosso ser. Esse mal que gera o egoísmo, a grande chaga da humanidade, o egoísmo, que para vencer também o orgulho, a vaidade, o ódio, a prepotência. Como ainda estamos atrasados espiritualmente, porque ainda há tanto ódio, tanto sentimento de vingança, quanta competição desleal, quantas viciações ainda portamos. E há mais de 2000 anos ele nos deixou o traçado do caminho, apontou o caminho, esclareceu, orientou. E para simplificar, ele nos diz: faça ao outro o que deseja que lhe seja feito. Isso é muito importante e pedagógico. Se assim agíssemos, não erraríamos tanto, não haveria tantos dissabores. Mas o egoísmo nos leva a pensar que a nossa verdade é a verdade verdadeira absoluta, enquanto erros cometemos, porque a verdade verdadeira absoluta é só a verdade que Jesus nos trouxe. E embora Jesus seja essa figura que a gente não sabe nem definir, não há palavras que possam definir, grandiosa, esplendorosa, que nos traz harmonia, que nos traz paz. Quando pensamos nele, nos sentimos aconchegados. Apesar de tudo isso, ele vive um tanto esquecido, porque no pleno aniversário, a sua lembrança é uma lembrança que nos traz alegria. O período natalino é um período alegre, é um período de confraternização, de sensibilidade, de pessoas que querem fazer o bem. É o clima, é a lembrança do Mestre. Mas nós não damos conta e nem sequer nos lembramos, ou lembramos de uma forma muito leve, muito passageira, que a figura principal é ele. A gente se confraterniza, a gente se preocupa com a roupa nova, com a troca de presentes, com a casa arrumada, tudo muito válido.
Valoriza o Papai Noel, que é um apelo comercial, a gente sabe. E ele, o aniversariante. O que é que nós perguntaríamos a ele, ao aniversariante? Que presente, que mimo, Jesus, você quer? E o que é que ele iria responder? Com certeza, que todos se amem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Fazei ao semelhante o que desejas que ele seja feito. Leve caridade a todas as criaturas, porque quando estiveres junto do necessitado, dando de comer, é a mim que estás ofertando a comida. Quando estiveres agasalhando um desses pequeninos, é a mim. E é um conto muito conhecido, O Terceiro Mago. Tem livro, já teve um filme. É belíssimo. É a história de um terceiro rei, um terceiro mago, que se atrasou e perdeu a partida dos outros três reis magos. Ele levava consigo pedras preciosas, gema de ouro, pedras preciosas, coisas muito valiosas, e foi atrás dos reis magos, atrás de Jesus, na verdade. Mas só que quando ele sabia que Jesus estava no lugar, quando chegava, Jesus já não estava. Isso foi desde lá a manjedoura, o nascimento, percorrendo todos os caminhos. E percorrendo todos os caminhos, ele encontrou muitas situações dolorosas. Leprosos, pessoas necessitadas, fome, sofrimento. E ele foi se desfazendo dos tesouros que ele levava, das pedras preciosas. E nesse percurso, ele foi envelhecendo, mas sempre querendo encontrar Jesus. Até que já idoso, bastante enfraquecido, ele chega no dia da execução de Jesus e pergunta a alguém, que alguém sabia onde encontrar Jesus, o Messias. Aí alguém diz, mas chegasse atrasado, ele acaba de ser executado. Ele vai querendo ver Jesus e não consegue se aproximar, um soldado o empurra e ele já idoso, muito fraco, vai caindo e com aquele tombo desencarna, mas no desencarne ele vê a figura do mestre. Aí diz, ó Senhor, eu te procurei tanto, passei minha vida te procurando, indo aos lugares onde podias estar, e chego agora. Aí Jesus diz, mas eu estive com você, você me encontrou inúmeras vezes, você me encontrou naquele momento. Aí começa a relatar todos os momentos que ele ajudou ao próximo, todos os momentos que ele fez o bem, que ele fez a caridade. Aí Jesus disse, nós nos encontramos inúmeras vezes. Aí vai dizer, ocasião por ocasião, e diz, vem comigo agora. E ali naquele momento, em plenitude, aquele homem se vai para a espiritualidade. É um conto, mas belíssimo, que traduz exatamente essa nossa necessidade de querermos encontrar Jesus e não sabemos onde encontrá-lo, porque vamos encontrá-lo no nosso próximo, principalmente nos momentos que estamos dedicando o nosso tempo, que estamos dedicando a nossa paciência, a nossa compreensão, no momento em que estamos perdoando, no momento em que estamos dando uma palavra de consolo que vai aliviar a dor, o sofrimento de alguém.
Em todos esses momentos, nós encontramos Jesus. Entre quatro paredes de um templo, nós podemos orar, ter aquele momento de introspecção. Mas é no dia a dia, na vida, no cotidiano, que nós temos a oportunidade de encontrar o Mestre. Através de um sorriso, através de uma palavra amiga, de um abraço, de um gesto, de um aperto de mão. E hoje, que é Natal, que nós possamos perceber que o Mestre nasceu de uma forma tão simples, em uma manjedoura, e que é necessário transformar os nossos corações em uma manjedoura, para que Jesus possa nascer a cada dia que amanhece, a partir dos nossos bons propósitos, das nossas ideias enobrecidas, através dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, junto a cada irmão nosso, a cada semelhante que a vida coloca em nosso caminho. Então, meus amigos, a mensagem que hoje trazemos é de esperança e de paz, que todos nós necessitamos a nível individual e coletivo. E queremos trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. O livro é Vidas Vazias, onde ela, no capítulo 18, sempre é Natal. Tinha-se então a sensação de que algo extraordinário, não habitual, estava acontecendo e todo o império respirava relativa paz. O mesmo clima, a mesma sensação que nós sentimos na época natalina. De fato, naquele período especial nasceu Jesus com o objetivo de trazer a fraternidade ao planeta ensanguentado e sofredor. Nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Tudo era inesperado então. Mesmo seu nascimento, que passou quase despercebido no cenário público e sociológico da época, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado, somente se fez conhecido muito mais tarde. Ele não veio para conquistas mundanas e transitórias, nem para o destaque rápido na história dos povos. O seu ministério era especial, como dantes jamais alguém conseguira expor e vivenciar. Por essas e outras razões, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, em razão de sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Antes, os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores ao apogeu e às vitórias, e logo após eram vencidos por outros combatentes não menos violentos e perversos. As edificações grandiosas de cada povo, que deslumbrava o mundo de então, após momentos de brilho, eram transformadas em escombro por outros conquistadores terríveis, que a tudo reduziu em cinza e desolação. É certo que depois dele ainda continuaram as máquinas da destruição e de loucura semeando a morte e a devastação. Apesar disso, ele veio edificar o monumento da paz dos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério.
Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor, que se espalharam por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras de ódio e malhas da crueldade. Demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Conseguiu alentar os desesperançosos e concedeu-lhes a honra do júbilo pelos sofrimentos experimentados. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus, a caminho da iluminação interior que a planifica para sempre. Exaltou a ternura e, na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Ninguém jamais semelhante a Jesus. É por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens se jornadeado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Meus irmãos, que mensagem linda! Como sempre, Joana de Ângeles nos fazendo refletir de uma forma tão linda, tão esplêndida. Portanto, que as nossas energias natalinas permaneçam conosco. Vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, apresentar vibrações de fé, de esperança, saúde, de amor. Senhor Deus Pai Criador, apresentamos as nossas rogativas pela paz do mundo, pelas justiças sociais, pela justiça social na sociedade, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, pelo entendimento com aqueles que não sintonizam conosco, pela saúde e pela recuperação dos que estão enfermos, familiares, parentes, amigos, todos aqueles que atravessam o calvário da doença. Senhor, rogamos por todos os sofredores nos dois planos da vida, que a consolação chegue aos seus corações. Rogamos por todos nós, por cada um, por nossos familiares, para que possamos vencer as dificuldades, os obstáculos, nos fortalecendo na luz divina, através dos ensinamentos do Cristo. Façamos agora silêncio, para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor meu Deus, derramai sobre nós as vossas bênçãos e que essas energias envolvam a todos nós, higienizando o nosso ser, desfazendo as energias negativas, os miasmas, nos fortalecendo, nos iluminando, para que a fé, a esperança nos conduzam a vencer as nossas más tendências e as nossas aflições.
Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos um Feliz Natal, uma semana de saúde, paz e harmonia. Até o breve domingo.